eu fiquei um pouco ali chateado, triste. Eu conheço um pouco também como que é o futebol, como que é a imprensa, o que se mostra, o que se vende mais, né? Então, quando surge a oportunidade de voltar, a primeira coisa que eles colocam: o Mariano que foi mandado embora por indisciplina, por justa causa, foto minha no Camburão. Eu já tinha conquistado muita coisa e trouxeram coisas negativas, coisas ruins que tinha acontecido lá em 2008 e a gente estava em 2020. Eu sou de uma periferia e tinha uma rua de cima que era uma rua sem saída, que tinha um espaço legal, e ali a gente subia, né, para jogar, reunia a molecada, os amigos, primos, né? A minha infância toda foi assim, jogando em Osasco, com amigos, né, de infância, alguns que já se foram, né, e alguns que ainda vivem, né, nesse lugar. Começava de manhã, às vezes nem ia para a escola e só terminava à noite, quando muitas vezes ainda jogava à noite, que dava a luz do poste, a luz do poste ali clareava e a gente ia embora. Meu pai, cara, assim, acho que por criação dele, né, a criação dele acho que foi bem rígida, bem dura. Então é um cara que foi duro também com a gente, foi duro comigo, com meus irmãos. Creio que nos ajudou bastante pelo o ambiente que a gente vivia, por ser uma comunidade. A gente sabe que viver numa comunidade é difícil e essa linha que meu pai teve com a gente nos ajudou, né? Eu posso falar isso bem com uma clareza, assim, porque eu e meus irmãos, graças a Deus, nunca tivemos problema com nada, com drogas, com algo do tipo. Então, né, para entrar na história do meu pai, um cara que é analfabeto, que não sabe ler, que não sabe escrever, que sempre ralou, né, sempre correu atrás não de dar o melhor para a gente, né, que é uma coisa que eu também tenho muito em memória, que meu pai e minha mãe, com muito pouco, claro que as épocas são diferentes, mas com muito pouco, criou 10 filhos, 11 filhos. Né, e hoje eu tenho uma menina e sei a dificuldade que é você criar um filho, né? Então você imagina 11. Então, assim, meu pai ama futebol, ele vive futebol. Hoje, com 80 anos, se ele ficar fora de uma pelada, ele fica bravo. Ele fica muito bravo. Mesmo que ele fica lá parado, mas ele tem que pôr a chuteirinha dele, pôr o meião dele, e tem que estar no meio. Então, é um cara que vive o futebol. Na televisão, ele está lá no quartinho dele, com futebol sub-17, sub-15, feminino, o que for. Se for futebol, ele está assistindo, ele está lá vendo, não importa qual equipe, se é Série D, se é... hoje, lá em São Paulo, é a Copa Pioneer, né, que é o falado. Pode ser, irmão, é futebol, ele está na televisão assistindo, acompanhando. Cara, eu fui enxergar o futebol como uma profissão nos meus 18, 19 anos, que foi quando eu comecei no Guarani de Campinas, me profissionalizei, que aí eu já percebi que eu poderia ajudar meus pais, ajudar minha família através do futebol. Nunca passamos fome, nunca passamos por dificuldade, mas eu vi que ali eu poderia sonhar mais alto. Então foi o que aconteceu, eu comecei a me esforçar, a pegar firme mesmo, a querer vencer dentro do futebol, e foi acontecendo. Eu fui colocando metas, né? Quando eu me profissionalizei, era chegar a um clube grande, ganhar um brasileiro. Aí eu comecei a almejar, colocar meta para chegar numa seleção. Depois eu queria ir para a Europa. Foram metas que as coisas foram acontecendo. Então acho que o que eu sou hoje, claro, a criação dos meus pais, e o futebol. O futebol nos prepara assim, de uma maneira que só quem vive mesmo sabe como que é. Se largar muitas coisas, deixar muitas coisas para trás e depois lá na frente, como hoje, eu posso dizer que valeu a pena.
Eu não criei vamos dizer, não vou dizer esse peso, mas acho que essa obrigação, né, peraí, minha família depende de mim, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque eu preciso dar o melhor para minha família. Isso eu não tinha como uma obrigação, mas eu sabia que através do futebol eu poderia mudar, não mudar totalmente a vida deles, mas ajudar no que eu pudesse, como eu faço hoje. Né? Meus irmãos vivem lá ainda na favela, porque são 10 irmãos, imagina. Eu tinha que ser aí um atacante e fazer gol pra caramba para a casa, para um, para outro. Mas eu ajudo no que eu posso. Né? Ajudo no que posso, isso eu não tenho um peso na consciência, pô, eu poderia ter feito isso com esse irmão, eu poderia ter feito isso com aquilo, ou isso, aquilo, ou com meus pais. E isso eu não tenho, não vejo como um problema ou algo assim do tipo. Amo os meus irmãos, sempre deixei isso claro, só que eu acho que pela nossa criação e por mim e por ter saído cedo de casa, eu fui o único que saiu de casa, todos os outros estavam ali, né? Claro, cada um foi trabalhar e tal, mas sempre conviveram juntos, no mesmo lugar. Eu saí. Então, acabou me distanciando mais dos meus irmãos também. São dois sentimentos bem diferentes, bem legais também. O primeiro de você estrear como um jogador profissional e ali você poder dizer, hoje eu sou um jogador. Então, pra gente, moleque que vem de uma periferia, isso pra gente é algo, porque a gente sabe que dentro do Brasil, no nosso país, muitos nascem menino, ganham uma bola e os pais falam, meu filho vai ser jogador de futebol. Então, para mim, isso foi um sentimento assim de uma realização imensa. E quando eu chego no Cruzeiro, numa equipe grande, uma equipe que já tinha conquistado muitas coisas, a história do Cruzeiro e tudo mais, cara, foi algo bem diferente. E eu que vim de uma periferia, a comida era espetacular. Cada dia era uma coisa diferente. Então eu falei, cara, realmente eu estou num clube grande. Acho que foi, vamos dizer assim, profissionalmente, o tropeço que eu tive na minha carreira. Foi em outubro, se eu não me engano, de 2008. Temos um jogo em São Paulo. Eu simplesmente saí com outros jogadores da concentração. E aí o clube soube e surgiu esse tropeço aí, que foi a minha saída do Atlético por indisciplina. E foi o momento que eu achei que a minha carreira poderia acabar. Dezembro de 2008, o Fluminense entra em contato com o meu empresário, e aí era o Alexandre Farias, que foi o cara que me mandou embora, com razão, do Atlético, e me contratou no Fluminense. A gente jovem, a gente pensa, pô, o cara tá me trazendo aqui, por que ele me mandou embora lá, né? Mas hoje eu entendo, hoje eu entendo que era o trabalho dele, era o que tinha que ser feito. Então, eu peguei com uma outra oportunidade, e essa eu agarrei. Então aí eu comecei a ver que aquele tropeço, aquela primeira queda minha, eu poderia fazer diferente. Poderia pegar como uma lição, como um aprendizado, e que eu poderia crescer. Crescer dentro do futebol, crescer como pessoa, como homem, como marido e hoje como pai. E aí meu empresário me liga para falar que o Bordeaux da França estava me querendo. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ele, e o Fluminense? Porque eu estava muito bem no Fluminense. Adaptado à cidade. E eu estava feliz ali, estava jogando, estava solto.
Tava, cara, confiança lá em cima. Mas eu tinha esse sonho, essa meta de ir para a Europa. E aí ele me fala, ó, pelo Fluminense está certo, o Fluminense deu ok, agora é você. Eu falei, então eu vou. 2 anos já no Bordeaux, eu falo como empresário, falei, cara, né, a gente vem do Brasil, torcida, aquele alvoroço, aquela pressão, a gente está acostumado a isso, né? E no Bordeaux eu não tinha isso. Ganhava ótimo, perder ótimo também. Então estava 2 anos assim, disputava a Liga Europa, mas era igual. 2014 para 15, num jogo treino, meu empresário na arquibancada, ele dá a volta, veio pro meu lado, pede para sair, o Sevilla ligou, já tá certo, o Sevilla te quer. Falei, caramba, como pede para sair, cara? Eu quero ir e tal, me ajuda aí. Uma semana ele me liberou e fui para Sevilla. Cara, atmosfera totalmente diferente. Cidade vive o futebol. Cheguei no Sevilla e a Supercopa. Sevilla tinha sido campeão, Liga Europa. Barcelona campeão da Champions. Era de 2015 para 2016, se eu não me engano. E jogamos uma final. Falei, cara, uma final contra o Barcelona. Messi, Suárez, Neymar não tinha chegado ainda. Falei, cara, olha onde eu vim parar. Olha onde eu vim parar. Eu vi esses caras no videogame. Em 2017 a gente briga na La Liga lá em cima. Acho que as primeiras 10 rodadas a gente é líder. É líder do campeonato com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Atlético de Madrid. Então assim, outro ambiente, cara. Eu falei, cara, era isso daqui que eu tava sentindo falta. E aí a proposta do Galatasaray foi uma proposta boa financeiramente. Falei à minha esposa, ó, os caras estão com... que eles estão oferecendo pra gente, é difícil de recusar. A gente tem 1 ano aqui, a gente não sabe como que vai ser. Vamos esperar 1 ano e depois. Conversamos, minha esposa, tá, beleza, vamos. E aí eu aceitei e fui pra lá, cara, outra visão. Quando chegamos de ambiente de estádio, de torcedor, qualquer jogo, velho. Os caras arremessavam copo, pilha, o que fosse, os caras jogavam pra dentro de campo, velho. Eu falei, caraca. Quando eu volto pra trás, se eu não me engano, a gente tinha passado uns 14 anos, mais ou menos. Então, não... Cara, pra mim eu já tinha até esquecido. Porque foi em 2008, já tava em 2020... Cara, já tinha passado muita coisa, eu tinha muito mais coisas boas para pensar, para lembrar, para comentar, do que eu tinha feito lá em 2008 no Atlético. E viemos. E aí entra nisso que eu estava comentando, né? A imprensa já começou a entrar pelo lado ruim. Posso dizer que nesse momento você vai poder dar a volta por cima de 2008. Falei, cara, eu já dei a volta por cima há 12 anos. Nós estamos em 2020, eu já conquistei muita coisa. Cheguei à seleção brasileira. Cara, hoje eu sou pai. Eu quero fazer diferente no Atlético o que foi lá em 2008. Isso é nisso que eu quero fazer, como eu já fiz. Eu estava voltando aqui para o Atlético, não estou voltando pelo meu erro, sim pelo que eu fiz depois. E o que eu conquistei nos outros clubes até aqui, eu quero conquistar com o Atlético também. Há 50 anos que não ganhava o Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo em casa decisivo contra o Inter, que todo mundo ficou ali, como que vai ser agora? A gente estava brigando lá em cima no Brasileiro. E a gente ganha do Inter. Aí é onde também nosso torcedor entende que o Brasileiro a gente conquista. Aí o torcedor começa a vir em massa, Mineirão lotado. A gente poderia perder a Copa do Brasil, poderia perder a Libertadores, mas o brasileiro tinha que ser nosso, tinha que ser dos atleticanos. Eles vinham para o estádio com a certeza que a gente ia ganhar. E a gente tinha essa certeza que a gente chegando no estádio, entrando em campo com a torcida,
a gente não iria perder. Para esses torcedores desse momento, dessa geração, vai ser inesquecível. Porque muitos torcedores levaram cartazes de familiares. Claro, nós tivemos uma pandemia. Então, muitos torcedores levaram cartazes, foto de pai, de familiares, para representar aquele familiar dentro do estádio, conquistando aquele título, sabendo da importância que seria aquele título se aquela pessoa estivesse ali. Então a gente teve essa consciência que muitos esperaram por aquele momento e não puderam estar ali. Então acho que isso foi especial. Um dos motivos que eu acabei até esquecendo de contar também de ter voltado para o Brasil foi a questão dos meus pais. A idade, meus pais já estão ficando mais velhos. Como eu falei, meu pai tem 80 anos, minha mãe faleceu com 72 anos. Então, eu fui o único que saiu de casa, que foi para fora de casa, para fora da cidade e depois para fora do país. Mas a minha vida para o Atlético se desenhou em tudo isso. De estar no Brasil, de estar próximo dos meus pais, de poder trazer eles para cá, eu poder ir visitar eles num período de folga, de estar mais próximo, de poder ganhar esse tempo que eu posso dizer que eu perdi lá atrás.